O próximo domingo é o Dia Mundial contra o Tabagismo, um dia a mais para refletir sobre os problemas que o cigarro traz. No Brasil, mais de 20% da população fuma. Pelo menos metade dos fumantes morre de alguma doença causada direta ou indiretamente pelo cigarro. Nos últimos anos, surgiram novas drogas que vêm trazendo bons resultados para quem quer parar de fumar. Vamos até nosso estúdio em São José, onde o repórter Naim Campos conversa com um especialista. Bom dia, Naim. Bom dia, Pedro. A gente sabe que apesar de tantas campanhas, a população continua fumando e o cigarro continua causando doenças e matando. Só para citar um exemplo, 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo cigarro. Eu converso com o Dr. Alberto Sterpensky, que é uma das maiores autoridades no país sobre o assunto. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença. Bom dia, a gente começa perguntando aquela que é a grande curiosidade das pessoas, né? Por que é tão difícil parar de fumar? Bom, na verdade é difícil parar de fumar, na maioria das vezes, porque quando o indivíduo fuma, ele cria uma dependência pela nicotina, e a nicotina, quando ela entra nos pulmões, ela é rapidamente absorvida pela corrente circulatória e ela é absorvida pelos receptores nicotínicos a nível cerebral. No momento que a nicotina entra nesse receptor, os receptores passam a produzir uma outra substância que é a dopamina, que é a que dá a sensação de relaxamento, de prazer para quem fuma. Então, à medida que o tempo vai passando, a pessoa cada vez mais vai ficando dependente da presença da dopamina. E isso faz com que a pessoa tenha mais prazer e mais vontade de continuar fumando. E é interessante citar que no nosso meio, em Florianópolis, que é o que nos interessa mais diretamente, cerca de 23% das pessoas fumam. E mais interessante ainda e mais importante é que as pessoas começam a fumar em torno de 13 anos de idade, 85% das pessoas. Então a gente tem que considerar, quando a gente discute tabagismo, embora as doenças elas se manifestem mais ou menos na vida adulta, é um problema que começa ainda na vida pediátrica das pessoas. E isso é extremamente importante as pessoas entenderem. Doutor, na introdução nós citamos que o câncer de pulmão, né, como uma das doenças aí mais ligadas ao cigarro. Quais as outras doenças mais comuns causadas também pelo tabagismo? Essa pergunta é importante porque a gente tem que entender como é que é o ciclo do tabagismo. O indivíduo começa a fumar, a fumaça entra pelos pulmões, entra pela árvore bronca e ela circula por todo o organismo. Então, na verdade, a gente pode ter doenças do aparelho respiratório, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença como enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Existe no Brasil, só para as pessoas terem uma ideia, se acredita que hoje tem no Brasil em torno de 10 milhões de pessoas portadoras de DPOC e apenas 10 ou 12% das pessoas sabem que são portadoras dessas doenças. E também pode ter doenças fora do pulmão, como por exemplo, podem surgir angina do miocárdio, pode ter infarto do miocárdio, um derrame cerebral, hipertensão arterial, arteriosclerose disseminada, etc., que são doenças que surgem em decorrência do tabagismo. Doutor, há muitas pessoas que até conseguem parar de fumar durante um tempo, mas depois retornam. Por que isso acontece? Isso acontece, como eu falei no início, por causa da dependência que as pessoas têm pela nicotina e, em consequência disso, pela dopamina. Só para as pessoas terem uma ideia, apenas 70% a 80% das pessoas, em nível não estou falando de Brasil, em nível mundial, os 70% a 80% dos fumantes desejariam parar de fumar. Só que sem nenhuma ajuda, ou psicológica, ou eventualmente farmacológica, só 2 a 3% das pessoas conseguem parar de fumar se não tiver nenhuma ajuda. Doutor, o senhor já esteve, inclusive, aqui no Bom Dia, falando de uma droga, a vareniclina, que ela é a mais eficaz hoje realmente no tratamento ao tabagismo? Durante muito tempo foram utilizadas, por exemplo, a reposição de nicotina e antidepressivos para o tratamento do tabagismo, com resultados que não eram animadores. Há cerca de 2 anos foi lançada mundialmente essa nova droga, que é o tartarato de vareniclina, que tem uma característica especial que a diferencia das outras drogas. Ela tem uma molécula extremamente semelhante à molécula da nicotina. E quando o indivíduo ingere o medicamento, a vareniclina entra na corrente circulatória e ela engana o receptor de nicotina no cérebro, ela é absorvida pelo receptor da nicotina e bloqueia esse receptor, ao mesmo tempo em que ela faz com que o receptor produza a mesma dopamina que o indivíduo precisa para não ter aquela sensação de fissura e dar aquele relaxamento. Então é como se o indivíduo estivesse fumando, na verdade, sem fumar. E à medida que o tempo vai passando, o desejo de fumar vai desaparecendo e a pessoa progressivamente ela vai diminuindo a quantidade de cigarros até que num determinado momento ela para. Doutor, 2 perguntas em uma. Esta droga, ela está disponível na rede pública de saúde? Ela deve ser indicada por um médico?
ela deveria ser obrigatoriamente orientada, o paciente tem que ser orientado por um médico, porque tem alguns detalhes na prescrição que necessitam ser assim, esclarecidos ao paciente. Infelizmente, ela ainda não está sendo oferecida na rede pública, mas existem movimentos a nível nacional, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, mesmo pela Comissão de Tabagismo a nível nacional, em que estão sendo feitas gestões no sentido de que o próprio Ministério da Saúde, considerando os benefícios da droga, possa colocá-la à disposição da comunidade a nível de SUS e dos serviços públicos de maneira geral. Que seria extremamente interessante, porque os resultados que a gente consegue no abandono do tabagismo são em torno entre 65% a 70%, o que é muito elevado considerando os resultados obtidos com as drogas que eram utilizadas anteriormente. Ok, doutor, obrigado pela presença.